Olá a todos, sejam bem-vindos a esse videocast da XP Educação. Meu nome é Felipe Gentil, eu sou sócio da XP, líder aqui da Escola de Assessoria de Investimentos da XP Educação, e tenho o prazer de abrir o videocast de hoje convidando o Igor Ladeira, sócio da Nobel Capital, um dos escritórios parceiros aqui da XP, com uma profunda conexão com o nosso DNA, com o nosso negócio. É, o Igor vai se apresentar já já, mas eu queria abrir dizendo que a gente está aqui hoje para falar de um assunto que tá muito em alta no mercado financeiro brasileiro, para quem admira o mercado, para quem cuida dos seus investimentos, para quem de fato, por iniciativa própria, por interesse próprio, entende que finanças pessoais e investimentos é um assunto extremamente relevante no Brasil, para sua família e para o Brasil. A gente tem certeza que a profissão do assessor de investimentos é, sem dúvida nenhuma, o centro da grande revolução que a indústria de investimentos passou ao longo dos últimos 20 anos. Tá? O assessor de investimentos tem, não só no mercado financeiro, mas na vida das famílias brasileiras, um papel super relevante de levar conhecimento, de levar orientação, de levar informações para as pessoas tomarem melhores decisões financeiras e progredirem na vida. E mais do que isso, representa uma grande oportunidade de carreira com um alto potencial de remuneração, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu convido aqui o Igor. Igão, se apresenta aí e já já vamos entrar no papo aí que o pessoal tenho certeza que vai gostar de te ouvir falar. Boa, obrigado aí, Felipe, pelo convite, pelo espaço aqui, pela oportunidade. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o papo hoje vai ser bem proveitoso e, com certeza, tudo que você falou aí inicialmente, né? Hoje acho que já é a carreira queridinha nos Estados Unidos há algum tempo e hoje vem se desenvolvendo muito forte no Brasil, que é uma janela super oportuna, né? Então, como o Felipe falou, me chamo Igor Ladeira, eu sou sócio da Nobel Capital, que é uma das 25 maiores operações aqui da XP Investimentos, né? Trabalho na casa como assessor, então hoje eu venho aqui trazer a minha experiência, dividir com vocês sobre o que tem de bom nessa carreira e o tanto de oportunidade que a gente tem para 2024. Boa, só dois detalhes da sua apresentação. Uma das 25, o pessoal pode suspeitar que tem 26, né? Mas são mais de 400, então de fato é algo relevante. E mais do que isso, você esqueceu de dizer que o Igor é o líder do nosso programa de formação de assessores, a jornada de formação de assessores, que, que é o nosso, que é o nosso carro-chefe aqui, que já transformou mais de 600 carreiras aí ao longo do tempo, e eu tenho certeza que a gente certamente vai conseguir trazer um pouco mais de visibilidade sobre essa oportunidade de transição de carreira que já apoiou tanta gente aí e que o Igor lidera com muita competência. E quer falar, Igor? Legal. Então, assim, em paralelo, como você bem citou aí, Felipe, a atuação como assessor de investimentos, né? Também estou liderando aqui esse projeto na XP, na XP Educação, que é o projeto de formação de assessores, né? Porque, como eu disse ali antes, a XP entende, vê essa baita oportunidade na assessoria, né? Que é uma carreira que, como nos Estados Unidos, que é um mercado um pouco mais maduro, já está bem formada, tem muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil a gente já tem um mato alto, aí, um mar aberto que é super ótimo para ser explorado, né? Então, meu trabalho aqui basicamente é colocar de pé essa estrutura da jornada de formação de Não assessores. dá muito spoiler, não. Não dá muito spoiler, não. Eu vou resumir, tá? O Igor lidera o programa que atende à grande desproporção entre a demanda de profissionais de assessoria de investimentos que o mercado tem hoje pela oferta que é super restrita. Então, essa é parte da grande oportunidade que existe. Existe muito mais demanda por profissionais de assessoria do que existem esses profissionais do mercado hoje. Então, o Igor hoje lidera a principal iniciativa da XP hoje, que é a Jornada de Formação de Assessores, que certamente muitos de vocês conhecem, que trata exatamente esse problema. É um caminho curto e seguro, rápido, para que as pessoas consigam fazer essa transição de carreira com todos os recursos que a XP tem à disposição. Vamos lá, Igão? Não queria dar muito spoiler no início, não, desculpa te cortar. Mas vamos fazer um papo aqui divertido sobre a carreira, que acho que o pessoal vai entender do que a gente está falando muito bem. Então, Com bora? certeza. Bora. Então vamos começar pelo básico, cara. Como o Igor falou, ele é assessor de investimentos, é um sócio relevante de uma operação relevante da XP. Começando pelo feijão com arroz aqui, Igor. Cara,
que faz um assessor de investimentos? O que é essa pessoa dentro do mercado, sem a linguagem de Faria Limer, tá? Porque o pessoal tem que entender o que a gente está falando. Boa, Felipe. Não, tranquilo, assim, e trazendo isso para o dia a dia aqui numa linguagem mais descontraída, basicamente o assessor de investimentos ele vai ser o gerente financeiro da vida do cliente, né? Então a gente vai ajudar essa pessoa com planejamento de investimentos, execução desse planejamento, dar uma visibilidade dos produtos que a gente tem no mercado. Então, o assessor ele tem esse papel justamente, como o nome diz, né, de assessorar, de dar uma claridade para o cliente nessa sopa de letrinhas Faria Limer que você comentou aí, né? Desmistificar para o cara qual o melhor caminho para ele investir. Exato. E como eu falei no início, assim, o assessor cumpriu, né, o Igor, ao longo do tempo, um papel muito importante, muito potencializado pela internet, né, que trouxe mais acesso à informação sobre investimentos para as pessoas, mas ainda assim a população em geral é muito iniciante ainda no tema investimentos, né? Então, mais do que. E acho que isso é um ponto importante, assim, porque a gente vai falar um pouco da rotina, né, de como é o dia a dia, mas o assessor ele é um profissional dividido entre entender de produtos de investimento e entender de pessoas, né? Entender dos desafios familiares, individuais, das pessoas conquistarem seus objetivos com seus investimentos. E isso é algo que realiza o propósito de muita gente. Então, eu sei que a parte financeira é importante e, sem dúvida nenhuma, é uma carreira que remunera muito bem. Obviamente, tem a sua jornada, né, para você chegar no topo da pirâmide, mas sem dúvida nenhuma é também uma carreira com uma missão muito importante por trás, do ponto de vista de impacto na vida das pessoas, na vida da sociedade brasileira. Então, eu sempre gosto de reforçar isso. Mas vamos para o que interessa aqui, Igor. Cara, qual é. A gente vai, ao longo do papo aqui, a gente vai deixar mais claro o que faz um assessor de investimentos no dia a dia, como é que é essa relação com a XP, com o escritório de investimentos, como a Nobel. A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas o pessoal quer saber o seguinte: qual é realmente essa grande oportunidade que existe na carreira de assessoria em todos os sentidos, de remuneração, de crescimento, de realização, de oportunidades de trabalho, de modelo de trabalho? Boa, Felipe, perfeito. Então vamos lá. Qual é essa tal da grande oportunidade, né? Que é o que trouxe a turma aí, o pessoal fica mais curioso. Então, com certeza, assim, eu acho que junto com umas carreiras de tecnologia, né, no mundo que a gente vive atualmente, com certeza, logo junto ali, a carreira de assessor de investimentos é uma das mais relevantes hoje e tem muito potencial ainda, tá? Porque se você pensar aqui, geralmente quando a gente olha, né, acaba, como eu falei no começo do papo, comparando o Brasil com os Estados Unidos, eles estão alguns anos na frente, mas o Brasil também tem evoluído muito Só uns nisso. 60 anos já foi, mais ou menos. É, e aí, essa diferença desses 60 anos, trazendo para alguns números aqui para ilustrar o papo, né? A gente tem hoje lá nos Estados Unidos já cerca de 350 mil assessores, tá? Enquanto no Brasil a gente está falando de 15 mil. Isso aí, a gente tem 15 uma mil, população 15 mil só na XP. No mercado total são 24 mil. de 24 mil, então mais de 10 vezes aí a diferença, tá? E fora o número de Exato, investidores, que a gente evoluiu muito esses anos, a gente chegou a 5 milhões de CPFs na Bolsa, mas para efeito de comparação, lá eles têm 145 milhões de investidores na Bolsa. Ou exato, seja, é um mato altíssimo aqui. O brasileiro cada vez mais ganha mais consciência de que não dá para dormir em cima da poupança, dormir em cima de renda fixa. Até todo mundo que está assistindo aí deve ter um amigo, um primo que no churrasco tem aquele papo, pô, comecei a investir e tal. com Então, certeza. essa é a principal oportunidade aí, tá? De explorar, beber água limpa e navegar esse mar aberto. E assim, né? Se você comparar as taxas de desenvolvimento, de crescimento dessa indústria de assessoria nos Estados Unidos no passado, é óbvio que por ser um país com taxa de juros muito mais baixas, o que força, né, o investidor a procurar investimentos mais sofisticados e, portanto, também
torna essa demanda por assessoria mais latente, né? Porque quanto mais sofisticado ou arrojado for o investimento, mais ajuda você vai precisar e, portanto, você vai precisar mais de um assessor. Mas a gente tem a grande vantagem, vantagem, se eu posso chamar assim, né, um ponto positivo, de estar passando por esse processo de amadurecimento na era da internet, na era da tecnologia, com muito mais recursos, muito mais pluralidade de produtos de investimentos. Então assim, é um barril de pólvora, assim, é uma faísca e, de fato, você pode ter uma explosão. Une-se a isso o fato de que, por mais que durante os últimos 20 anos a XP, como pioneira e maior player dessa indústria de assessoria, com mais de 70% de market share nesse mercado, por mais que tenha tido uma evolução muito grande na indústria, só 10% dos investimentos das famílias brasileiras hoje está fora dos grandes bancos. Então, a gente de fato está muito no início dessa curva, com taxas altíssimas de crescimento. Obviamente que é, a, todo o contexto de mercado favorece muito o crescimento hoje. A própria legislação tem avançado muito, tem dado novas possibilidades para o crescimento do assessor de investimentos, das empresas de assessoria como a Nobel, e sem dúvida nenhuma, todo esse vento a favor são catalisadores de crescimento das pessoas que decidem investir nessa profissão agora, tá? Então, de fato, a gente sabe que timing é um dos fatores mais importantes para o sucesso em qualquer projeto que você vai fazer, né? E sem dúvida nenhuma, esse timing que a gente está agora, esse período que a gente está agora, é certamente um dos períodos mais promissores em que há mais oportunidades, as empresas estão parrudas, com caixa, estruturadas para receber pessoas, formar pessoas, desenvolver pessoas, e certamente algo que era inimaginável no passado, hoje é uma realidade, uma indústria madura, com empresas estruturadas, com capacidade de investimento e com todo esse vento, digamos assim, do contexto do ambiente de negócios no segmento de assessoria muito favorável. Com legislação a favor, melhorando, dando mais autonomia, flexibilidade para o desenvolvimento das empresas de assessoria e, obviamente, a XP liderando esse processo de consolidação e oferta de uma estrutura para o assessor se desenvolver, né? Acho que tem muito vento a favor. Os números, como o Igor falou, deixam isso muito claro, né? O caminho que a gente tem pela frente de crescimento na indústria. E, sem dúvida nenhuma, o timing é a grande oportunidade. É esse o momento de mergulhar de cabeça nessa profissão, sem dúvida nenhuma. Eu até queria aproveitar o gancho também, Felipe, da pergunta inicial, né, que além disso tudo, desse vento a favor, né, da oportunidade de mercado, dessa margem toda que o mercado brasileiro ainda oferece, em comparação ao mercado americano, também os outros aspectos que você citou na pergunta, que são oportunidades aí para hoje essa transição de carreira, né? Primeiro que não necessariamente você está falando de um modelo seletista, que geralmente não é, então você tem mais liberdade geográfica, você, né, como assessor, muitas vezes, dependendo do modelo de trabalho. As remunerações hoje são muito atrativas, então você tem muita oportunidade de duplicar, triplicar e até mais a renda, dependendo da forma como o trabalho é feito e como esse assessor vai se colocar Sem no dúvida. mercado. Então, assim, eu acho que para além do macro que já ajuda, trazendo um pouco no micro também, tem essas outras questões, essa oportunidade de intraempreendedorismo, né? Muitas pessoas estão, às vezes, não tão felizes ou estão ali presos naquele CLT ou naquele caminho padrão, e eu acho que a assessoria oferece uma alternativa rentável, de administração de tempo, de administração de local, que você não vai encontrar em muitos trabalhos todas essas vertentes juntas, né? Boa, cara, eu vou aproveitar esse ponto. A gente abriu aqui o papo de hoje falando exatamente sobre o que faz um assessor, né? Eu ia puxar agora, que eu acho que é algo que o pessoal deve estar se coçando para saber, uma pergunta sobre como o assessor ganha dinheiro. Mas antes disso, eu acho que era importante, Igor, a gente passar por. Porque, né, a gente falou aqui do investidor, a gente falou do assessor, a gente falou do escritório de investimentos, que é, por exemplo, a Nobel, e a gente falou da XP. Né? Vamos gastar só 30 segundinhos aqui, só tentando fazer com que as pessoas entendam como que
essas pessoas se relacionam, né? Se eu puder começar aqui, e aí você complementa, pessoal, para vocês entenderem, assim, a XP é uma plataforma de investimentos, tá? Então, o que a gente busca oferecer como proposta de valor é criar um ecossistema de investimentos que una produtos, tecnologia, né? Uma plataforma mesmo, sistemas que facilitem o acesso ao investimento dos nossos clientes e dos assessores, é, muita inteligência para apoiar o assessor e o cliente na escolha das melhores alternativas, e toda uma esfera de relacionamento com o parceiro, que é o escritório de investimentos, e com, obviamente, o cliente final, que é com quem para quem todo esse ecossistema funciona, né? Vai lá, Igão, fala do escritório aí. Não, perfeito, Felipe. Eu acho que essa é uma analogia bacana, né? Você tem ali a XP na nave mãe, que é o que vai permear toda essa plataforma, né? E ali você, como em outras empresas, você vai ter outras funções que não são a atividade fim que acontecem dentro da própria XP Inc., né? RH, enfim, toda a governança. E aí um jeito que a XP conseguiu de capilarizar, como o Brasil é um país continental e chegar do norte lá até o extremo sul do Brasil, é justamente essa capilarização com os parceiros que a gente chama de rede B2B, que são os escritórios, né? Então, aí, provavelmente, na sua cidade, você vai ter, dependendo da cidade, um, dois, até centenas, talvez só em São Paulo, né? Mas Dezenas. dezenas de escritórios na cidade que você pode se vincular, mas você vai ter sempre uma conta na XP. Só vai ter essa interface de atendimento dentro da rede de Se escritórios. vincular como cliente, né? O cliente vai no escritório e aí, ou o assessor que trabalha no escritório vai até o cliente, constrói esse relacionamento, o cliente abre uma conta dentro da XP e ele investe nos produtos que a XP oferece com o apoio do assessor que está dentro do escritório, tá, pessoal? Então, é essa a cadeia. Então, a XP está aqui como o shopping center financeiro, a plataforma de investimentos com tecnologia, produtos, inteligência. A empresa de assessoria está aqui, que é uma empresa que regionalmente faz esse trabalho de construção de relacionamento e distribuição de soluções de investimentos. E dentro dessa empresa trabalham os assessores de investimentos, que de fato constroem o relacionamento e todo o diferencial e a geração de valor dessa cadeia, tá? No fim das contas, o assessor é a ponta da lança, né? Quem de fato está na frente do cliente, atrai novos clientes, se relaciona com o cliente, encontra as soluções para o cliente, né? E dessa maneira toda essa cadeia funciona com o objetivo de levar soluções inteligentes e eficientes de investimentos para o brasileiro. Tá? Então, o assessor, como eu disse lá no início, e agora com esse desenho acho que fica mais claro ainda, o assessor está no centro disso tudo. É o cara que une todas essas pontas, une o produto, une o escritório ao cliente, que é o consumidor final e é quem no fim das contas, a gente precisa encantar e entregar rentabilidade. Tá? Então, é um pouco essa a estrutura. E aí, Igor, vamos entrar agora aqui no X da questão aqui. Como é que esse troço dá dinheiro? Boa, boa. Bom, Felipe, então, como é que funciona essa parte da remuneração, né, para o assessor de investimentos? Isso é uma pergunta bem recorrente, tá? É uma curiosidade tanto dos futuros assessores quanto até dos clientes. A gente fala bastante sobre isso no dia a dia, tá? Você tem aí dois modelos. Tem o modelo vigente atual, assim, o modelo que é mais usado no Brasil, e tem um outro modelo que tem ganhado popularidade agora, tá? Um deles é o dos rebates ou repasses, e o outro é modelo de FII fixo. É até mais fácil começar pelo final aqui, o modelo mais recente, que é o de FII fixo. Basicamente, nesse modelo, quando você distribui um produto financeiro para o seu cliente final, ou seja, um CDB, um crédito privado, um fundo de investimento, o produto em si, lá, então, o CDB da empresa XPTO ou fundo Y, ele paga um FII, né? Ele paga uma taxa para a XP por essa distribuição e a XP repassa isso para o assessor normalmente. Só que no caso do FII fixo, repassa uma parte disso, né? Esse repate, em vez de ir para o assessor, vai para o cliente final e o cliente, por sua vez, tem uma taxa combinada com o cliente, com o assessor. Então, por exemplo, eu pago, eu como cliente, 1% ao ano para que você administre a minha carteira, enfim, né, o meu capital aí dentro.
Aí, sobre esse capital, por exemplo, 300 mil, esse cliente vai pagar 3 mil. E aí, dividido em 12 meses, né? Vai dar ali 200 e poucos reais. E aí, essa é Boa. uma forma de tirar ali, talvez, um eventual conflito de interesse, etc. Mas é um modelo que vem ganhando vulto ainda. O modelo padrão que a gente tem mais aqui no Brasil é o dos rebates ou dos repasses. Ou seja, quando Isso você aí. comercializa um produto, parte disso vai para a XP Inc., aí uma parte disso cai para o escritório e o escritório repassa para o assessor. Boa. Só tentando dar outras palavras para essa explicação, Igão, é o seguinte, pessoal, os produtos de investimentos, em geral, têm um custo associado a ele, tá? Então, assim, o cliente, quando ele compra, às vezes ele nem vê esse custo, mas ele está lá. É uma taxa de administração de um fundo, uma taxinha de spread, que a gente chama de renda fixa. Então, cada produto tem o seu custo para o cliente. O cliente paga um custo para ter aquele produto, tá? Em geral, tá? Alguns produtos não têm custo, mas em geral são produtos que têm essa taxinha que é o custo de originação do produto, o custo de administração do produto, etc., normal, como em qualquer mercado. E aí, como é que funciona, né? Esse custo é uma receita da corretora, que naquela cadeia que eu expliquei, repassa uma parte para o escritório, que repassa uma parte para o assessor, tá? Então, esse é um jogo de volume, né? Como o Igor deu no exemplo dele, assim, o grande segredo é você ter mais cliente, mais dinheiro que você toma conta, e aí ao longo do tempo você vai ganhando mais dinheiro. Seja nesse modelo em que você recebe um pedaço da taxa, né? Da receita de cada um dos produtos, seja no modelo que você troca essa estrutura variável entre produtos por um modelo fixo. Ao invés de você ganhar um pouquinho desse produto, um pouquinho mais do outro, um pouquinho menos desse, você troca esse troço todo e fala assim, não, vou combinar com o cliente que eu vou cobrar X%. Aí toda essa parte variável aqui, né, dos produtos, variável entre eles, né? Cada produto tem uma receita diferente entre si, é, entre eles. Então, você troca esse modelo de remuneração de partes por um modelo de remuneração que é um percentual sobre o todo, tá? Então, isso tem uma finalidade de dar mais transparência ao modelo de remuneração do assessor, de dar mais conforto ao cliente sobre os custos que ele de fato tem, né? E de fato existe hoje uma oportunidade de você operar em cada um dos dois modelos, tá? E é algo que os escritórios têm feito muito bem, podendo oferecer isso como alternativas para o cliente. E como eu disse, assim, esse jogo é um jogo de bola de neve, tá? Então, cara, você capta um cliente, aí você atende bem, entrega a rentabilidade, esse cliente te indica outra pessoa, enquanto você está prospectando novos clientes, e aí tudo é um ciclo vicioso de, pô, eu tenho que prospectar mais clientes para trazer mais pessoas, tem que atender bem esses clientes para eles me trazerem mais pessoas, e quanto mais dinheiro eu for tomando conta ao longo do tempo, maior vai ser a minha receita por consequência, tá? É um trabalho que, por natureza, ele é muito alinhado com o cliente, independentemente de qual seja o modelo de remuneração, né? É óbvio que quando cada produto te remunera uma taxa diferente, você eventualmente podia preferir um produto do que o outro, e é óbvio que com um trabalho isento e onde você de fato priorize o interesse do cliente, isso não faz parte das prioridades, né? A prioridade é atender bem o cliente. Mas fato é que se você não atender bem o cliente, você perde ele. Então, ainda que você ganhe mais no curto prazo, ao longo do tempo você vai perder o cliente se você não encontrar os produtos ideais. Então, aí que está o conceito por trás do alinhamento com o cliente, tá? É um modelo que, na essência, é alinhado com o cliente, porque se você for por qualquer outro caminho e não procurar estritamente o que é melhor para o cliente, você vai perder o cliente, vai ter que correr atrás de outro cliente e você vai destruindo a sua bola de neve enquanto ela está descendo o morro. Essa que é a beleza desse modelo de trabalho. Você tem uma remuneração, né, que é assim, não ilimitada, né, porque ela é limitada pelo seu tempo, né? Você não consegue atender infinitos clientes, mas se você fizer uma boa gestão do seu tempo, tanto do ponto de vista de prospecção, captação, como relacionamento, você consegue rentabilizar muito essa carteira buscando clientes maiores
aumentar esse bolo de dinheiro que você toma conta. Eu costumo dizer, pessoal, só para vocês terem uma imagem na cabeça de vocês, que o grande sucesso do assessor é quase como se você tivesse um estacionamento com vagas de tamanho flexível. Então, assim, você entra uma moto, você faz uma vaguinha pequenininha para ele. Entra um caminhão, você faz uma vaga grande para ele. Que analogia é essa, né? O caminhão e a moto é o tamanho do cliente. Então, a moto é um cliente pequeno, o caminhão é um cliente grande, tá? E a taxa que o valor que o cliente te remunera, melhor dizendo, é o tamanho da vaga dele. E também o tamanho da vaga, também é o tempo que você dedica. Então, quanto maior o carro, mais você cobra, né? Igual pedágio, caminhão paga mais caro que moto. E, naturalmente, um cliente maior vai te trazer mais receita do que um cliente menor. E o ideal é que você administre o tamanho da vaga, ou seja, o tamanho do tempo alocado para cada cliente. E aí, com isso, você consegue aproveitar o máximo possível do seu pátio, que é o número de horas que você tem para dedicar ao seu trabalho. Então, essa que é a magia e o segredo por trás do trabalho do assessor, quando o assunto é ganhar dinheiro, tá? É administrar bem o seu processo de prospecção, captação e relacionamento para você ganhar o máximo de clientes possível e não perder nenhum, né? E fazer isso com uma dinâmica de gestão de tempo muito bem feita, porque esse é o teu ativo mais escasso e é isso que vai limitar o teu crescimento ao longo do tempo. Mais algum ponto importante aqui sobre remuneração, Igão? Não, bons pontos, Felipe. E só acrescentando também algumas palavras que me chamaram a atenção. Eu acho que o mais importante aí, até algumas palavras que o Jorge Leman usa, é que nada vence a ética no longo prazo, né? Então, assim, naturalmente, Exatamente. esse alinhamento de interesse, porque você não vai conseguir só focar naquela remuneração de curto prazo, às vezes prejudicar um cliente, isso vai ficar tão desalinhado que a gente não cresce aqui de forma fazendo campanha na TV, nem nada disso. É muito de forma orgânica, né? Que a gente usa até aquele termo de member get member, ou seja, um membro chama o outro. Então, é justamente o bom trabalho que vai me deixar feliz, que vou indicar o Felipe. E geralmente as pessoas andam com pares, né? Então, assim, se você tem um bom cliente, que tem um bom volume financeiro, que te dá uma receita boa, ele naturalmente vai te indicar o círculo social dele. Então, há um alinhamento natural e o bom trabalho é o que vai vencer no longo prazo, porque às vezes não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Por isso que a gente fala muito em resiliência, né, capacidade de relacionamento, que é isso que vai fazer você ganhar dinheiro no longo prazo. É isso aí. E aí, Igor, o ponto que eu acho que a gente tem que conectar para o pessoal aqui, para a gente já ir se encaminhando para o final, é que certamente muita gente que está vendo a gente quer saber, porra, beleza, legal pra caramba, onde eu posso chegar e quanto dinheiro eu posso ganhar, etc. Pô, oportunidade no mercado é gigante. Mas, cara, como é que começa? E acho que ninguém melhor que você, que lidera a jornada de formação de assessores. E aí, sem abrir muito espaço para merchan, tá? Que o pessoal não tá aqui para isso, mas acho que é importante você mencionar os méritos e um pouco da proposta de valor do programa que você criou. Mas, cara, acho que a gente precisa endereçar esse ponto aqui. Deve ter muita gente querendo saber como é que começa, né? Como é que eu dou os primeiros passos aí. Legal, você começa se inscrevendo no link abaixo aqui. Não, brincadeira, gente. Arrasta para cima. Não, mas assim, excelente, Felipe. Isso aí também é uma questão que vive pipocando, né? Às vezes até nossos amigos perguntam, poxa, queria ser assessor, como é que eu faço? Então, assim, basicamente você tem primeiro uma questão regulatória, tá? Assim como para você ser motorista de ônibus tem que ter uma carteira específica, carteira D, enfim, ou para você ser assessor de investimento também existe uma certificação específica, tá? Que é a certificação da Ancor, que é a certificação regulatória da CVM para você poder exercer essa profissão. E é justamente isso que a gente, até gratuitamente aqui, né, Felipe, nesse esforço da XP, de atender essa demanda reprimida e formar essa leva de assessores, com as pessoas que estão assistindo aqui, que querem se tornar assessores também, tem feito. Então, primeiramente, é você ter a Ancor, tá? Isso é regulatório, não tem como escapar, para você poder exercer essa profissão. Boa. Bom, esse é o primeiro passo regulatório, né? Mas e aí? O que o cara tem que se preocupar no início? Quais são os desafios? Quais são os segredos? Quais são os elementos, os fatores críticos de sucesso?
dá umas dicas para o pessoal aí já. Não queria dizer isso, mas já dando uma palhinha do que é a jornada de formação de assessores, assim, mas quais são os desafios que as pessoas vão encontrar, quais são os caminhos mais rápidos, mais seguros para o sucesso no curto prazo. E acho que é importante, assim, até do ponto de vista da nossa responsabilidade aqui de passar uma comunicação segura para as pessoas, né, confiável para as pessoas, de que, como vocês devem ter percebido, pessoal, o modelo de remuneração ele cresce conforme você tem mais clientes, né? Isso quer dizer que no início você ganha pouco. Na verdade, no início você ganha zero, né? Seu primeiro dia de trabalho você não vai ganhar nada, você não vai ter cliente nenhum. A partir do momento que você for botando cliente para dentro, você vai ganhando. Então, um dos grandes desafios da profissão está em você superar a arrebentação até que você consiga fazer essa transição e ter a remuneração que você espera no período que você precisa, né? Porque essa profissão ela tem um caráter de empreendedorismo muito forte. Você cria a sua carteira de clientes, você cria o seu negócio, né? Quando você cria o relacionamento com o cliente, ele vai com você para onde você quiser. Se de fato você tiver criado um relacionamento verdadeiro, alto impacto, geração de valor, etc. Então é um negócio que você cria. E como todo negócio, tem uma dose de risco envolvida. E o risco é esse curto prazo, né, Igor? Então, acho que boa parte da solução que o JFA representa é esse caminho de curto prazo que você oferece dentro de uma jornada estruturada. Perfeito. É assim, a gente tem três, na minha concepção, três pontos principais que vão nortear isso aí, né? Que é relacionamento, intensidade e a parte técnica, tá? Então a gente vai elaborar isso e você tem que desenvolver isso para conseguir sucesso na carreira de assessoria. Por que eu falei desses três pontos principalmente? Relacionamento, porque como a gente já ressaltou bastante aqui no papo, você vai precisar construir uma carteira de clientes e a melhor forma de aumentar a sua carteira é via indicação, tá? Então, assim, basicamente é uma profissão em parte técnica, você tem que saber ali os preceitos básicos de produto, mas isso eu não diria nem que é o principal, porque nos escritórios que são estruturados, enfim, você tem uma mesa, você tem a figura de um investidor profissional, você tem todo um suporte ali com os especialistas da área de seguros. Só para deixar claro, pessoal, não é uma mesa com cadeira, não, tá? Porque às vezes a gente se empolga aqui, aí joga uns jargões desse assim, mas uma mesa é uma mesa de operações, onde tem especialistas em produtos que trabalham dando suporte para os assessores encontrarem as melhores soluções para os clientes, tá? É, Perfeito. mas foi mal, Igor, Não, a gente só botando legenda aqui na, na sua visão de especialista. Fala aí. a gente tem esses especialistas para assessorar o assessor. Então, assim, tá tão ou mais importante que isso é sim o relacionamento, você tem que desenvolver as suas habilidades interpessoais, né, para conseguir êxito na carreira. Quando eu falo em intensidade, isso aí acho que é o que ganha o jogo, tá? Às vezes o assessor não é o mais técnico, ele não veio de banco, ele não trouxe uma carteira e é um assessor de sucesso. Inclusive, tem Tem vários casos muitos casos assim. porque é força bruta. O cara foi o primeiro a chegar, foi o último a sair, gastou sola de sapato, fez cold call, ou seja, ligou para uma lista fria de pessoas que ele não conhecia, fez cartão, se apresentou, usa bem rede social. Então, acho que a intensidade é o que vai fazer você cortar Sem caminho. Você dúvida. é uma pessoa, exatamente como o Felipe falou, essa figura do empreendedor. Né? Se você abre uma padaria Exatamente. às 10, muito provavelmente essa padaria não vai dar certo. Então, Exatamente. que ganha o jogo. E não menos importante, a parte técnica, que é justamente você, apesar de não ser o especialista ou gestor de fundo, precisa sim ter um certo domínio de produtos, né, para poder tirar dúvidas do cliente, apresentar a melhor solução naquele caso, por mais que você tenha o apoio dos especialistas. E aí, conectando, Felipe, com o que você falou da JFA, a gente justamente trabalha esse tripé aqui dentro, né? Te ajudando com o preparatório da Ancora em si, que é custeado pela XP, Que é 100% a parte gratuito, técnica, é a parte técnica. A gente tem a trilha comercial também, que é o como fazer, é mais essa parte do relacionamento, captação. treinamento. E o E o que negócio perde, mastigado, né, Igor? Só para deixar claro para o pessoal, a gente tem uma equipe de consultores que trabalha com os alunos que estão engajados em fazer a prova, os caras que estão de fato se dedicando, para fazer um planejamento comercial individualizado com cada aluno ao longo da jornada, tá? Então, isso porque assim,
tanto a parte técnica quanto a parte de relacionamento são coisas que você consegue desenvolver. Você vai estudar, vai aprender, vai entender como se faz e vai executar. E aí, cara, é aí que tá a beleza, Igor, do caráter empreendedor dessa profissão, que é só apertar o acelerador. E aí é a sua intensidade. É um negócio que está muito mais sob seu controle. Aliás, a sua intensidade está 100% sob o seu controle e o sucesso na carreira está muito mais sob o seu controle do que você imagina. Os outros dois pilares desse tripé aí são resolvíveis. Tanto a parte técnica de alguém que não conhece nada sobre investimentos é resolvível. Você consegue aprender, desenvolver, e a gente tem, como a maior empresa de assessoria de investimentos do Brasil, todos os recursos disponíveis no mercado para fazer isso. Todo o suporte para desenvolvimento comercial, desde o planejamento que você faz ainda no processo de preparação para a prova, até todo o suporte que o próprio escritório dá, os treinamentos que a XP tem, todas as iniciativas e incentivos que a gente tem, etc., para essa parte comercial. E aí, cara, é só apertar o acelerador. Sim, depende muito mais de vocês do que vocês imaginam. Isso é muito importante entender. E, inclusive, eu até trago, às vezes a gente já fez um papo sobre isso, né, Felipe? No meu caso pessoal, fiz uma transição de carreira, entrei para o Grupo XP também, vindo de uma outra área de educação, enfim, até que foi o que me trouxe aqui a XP Educação. Mas em um ano de XP eu estava com 100 milhões de carteira. Então, assim, foi É isso aí. muita atividade comercial, pisar no acelerador. É claro que não existe fórmula de bolo, isso aqui não é nossa pretensão, mas com certeza, se você colocar força no processo, você vai estar melhor daqui a um ano do que onde você estava hoje. Com certeza. E para fechar aqui, pessoal, eu acho que pô, a gente falou aqui sobre o que é o trabalho do assessor de investimentos, a gente falou aqui sobre a grande oportunidade por uma disparidade enorme entre oferta e demanda de profissionais. A gente falou sobre como ganhar dinheiro e, mais do que isso, sobre como acelerar no curto prazo, quais são os segredos sobre isso. E sem dúvida nenhuma, assim, o que é um pouco da mensagem final aqui de hoje é essa. Só depende de vocês. O Igor não só é o líder da jornada de formação de assessores aqui na escola de assessoria, mas ele é um case dentro da XP também, um caso que está aqui para provar que ele, vindo de uma área que não tem nada a ver com investimentos, por puro interesse dele, porque já cuidava dos seus próprios investimentos, já tinha interesse, está aí hoje como um dos grandes outliers e referências da rede, e hoje é líder do programa de formação de novos assessores pela história que ele tem, pela trajetória que ele tem aqui. Assim como o Igor, a gente tem vários casos na rede, tá? Um programa de transição que hoje o Igor lidera muito bem estruturado para que você tenha muita clareza sobre os passos que você tem que dar e para que você dê esses passos de mão dada com a gente. Para todo mundo aí que já ouviu falar da jornada de formação de assessores, conhece o programa, eu recomendo muito que fique ligado nas nossas redes sociais, no e-mail, a gente se comunica para caramba sobre a abertura de novas turmas e, sem dúvida nenhuma, essa é a melhor oportunidade da maior e melhor empresa de assessoria de investimentos do Brasil para as pessoas que pensam em fazer essa transição de carreira de maneira rápida e segura. E aí vocês estão falando com um cara que toma conta disso aí, que é o Igor, e sem dúvida nenhuma, essa vai ser a melhor oportunidade, no melhor timing possível que vocês vão ter para mergulhar nessa jornada aí e nessa carreira tão promissora que é a carreira de assessor de investimentos. Palavras finais, Igão? Boa, Felipe. Bom, então só deixar essa mensagem aqui, né? A melhor hora é sempre agora. Então, a gente ainda tem aí como a gente ressaltou bem aqui hoje, esse mar aberto aí, essa onda passando. Então, para você que já está aqui, já engajou no conteúdo, já fez aqui, né, tá acessando esse conteúdo com a gente, vem para a jornada de assessores, entra de cabeça nisso que vai dar certo. A gente tem todo o arcabouço aqui, toda a estrutura, tanto como o Felipe ressaltou, tanto comercial quanto da parte técnica, para te ajudar nessa formação. E o que você tem que trazer é disposição e intensidade. O resto a gente dá um jeito aqui. É isso aí. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo e, mais do que isso, que encontrem nesse conteúdo motivos para dar seus próximos passos no caminho dessa carreira de assessoria. Foi um prazer, Igor. Cara, super obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. A gente está junto todo dia, então não dá nem tempo de sentir saudade. Mas, cara, tenho muito orgulho de estar nessa jornada com você. E é um prazer enorme transformar tantas vidas e carreiras ao seu lado, cara. Obrigado mesmo aí
por tudo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.